Olá pessoal, estamos em mais uma Ação em Reação hoje nessa quarta-feira, dia 3 de julho de 2019. Sol aqui na Baixada Santista. Os meteorologistas erraram, hein? Falaram que na terça-feira ia ser chuva, muito vento, quarta-feira ia ser chuvosa, mas se prolongou, né? Aquela pessoa que de repente deixou para... vou embora para São Paulo, estou de férias, não vou para Santos porque não vai fazer tempo bom, para o Guarujá, para Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, Praia Grande, para nossas praias maravilhosas aqui, foi levado, né, pela essa questão do tempo. Todos nós pensávamos que hoje ia ser um tempo chuvoso e tal. Pode ser até que chova, mas está um sol que dá para se queimar na praia, na piscina, muita gente faz exercício ao ar livre. Um sol aqui para quem está vendo o programa fora de Santos, como a doutora Norma lá do Rio de Janeiro e também a doutora Jacirema lá de Jabuticabal, elas que estão assistindo o programa, como todos os dias, mandando boa tarde para a gente aqui. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber o prefeito de Mongaguá, o Márcio Melo Gomes, chamado carinhosamente, né, de Márcio Cabeça, está aqui hoje para a gente tentar falar sobre Mongaguá, sobre a região, é muito importante para a gente também. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, prazer enorme estar aqui no Ação em Reação mais uma vez. A gente fica feliz de estar participando, ainda mais com essa audiência que tem na nossa região. As pessoas, na hora que souberam que eu vim para cá, mandam um abraço, será dado pessoalmente. Então, para nós é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu tenho muitos colegas médicos veterinários, até clientes também lá de Mongaguá, né? Uma cidade que eu estimo muito, cidade bonita, né? Eu sempre falei que Santos tinha que estar no modal, a baixada do turismo, né? Tem aquela parte indígena de Peruíbe, tem aquelas praias de Mongaguá maravilhosas, né? Temos também Itanhaém, temos a questão aí de Praia Grande, agora futuramente com aquele aeroporto de modal de carga, né? Mas que vai ter bastantes empregos top na região. Temos o Guarujá com as suas belíssimas praias, Bertioga, Santos, São Vicente, né? São Vicente, quanta coisa bacana, né? No início do nosso país, Santos aí com os Jardins das Praias, enfim, a parte religiosa do Litoral Sul, então, muita coisa bacana, os fortes de Bertioga, Guarujá com as suas praias, enfim, né? É uma questão assim de gente, porque se você vai hoje para Gramado, está anunciado tá anunciado Bahia. Se você vai para Salvador, está anunciado Gramado, mas ninguém anuncia Baixada Santista, né? Uns falam que é porque não tem aeroporto, que vai chegar em São Paulo, pega um ônibus. Outros falam que é porque não tem uma interligação, outros falavam que não tem hotel. Nós temos até Sheraton aqui, né? Então, temos tudo na região, né? Temos hotéis de primeira, segunda, terceira e até 5 estrelas, né? Bom, também o meu amigo Fábio César, jornalista, que veio para ajudar o programa novamente aqui. É um prazer sempre receber o Fábio César, que é assessor do deputado Kenny. Mas hoje ele não veio para responder coisas ligadas ao deputado Kenny. Sim, veio para ajudar o programa. Tudo bem, Fabinho? Bom, boa tarde aos telespectadores, aos presentes aqui no estúdio. Márcio Melo Gomes, prefeito de Mongaguá. E com certeza vamos, a partir de agora, ter um bate-papo, um debate muito interessante. E você, telespectador, vai ficar inteirado do que está acontecendo na cidade de Mongaguá. Fazer uma brincadeira contigo, outro dia eu vi o Kenny, está modificado o Kenny, né? Tá mais elegante e tal, tá mandando de São Paulo. O Kenny é elegante sempre, né? Mas agora eu achei, ele tá com cabelo cortado em barbearia, tá todo elegante, eu nem reconheci. Não, ele é que é professor low profile, assim, né? Sempre arrumadinho, magrinho, estética e tal, mas eu vi ele, tava parecendo um lord inglês, parecia o Paulo Eduardo Costa, né? Tava elegante e tal, isso 3 horas da tarde. Não, realmente ele tem... Mudou o estilo dele, né? Não mudou, é que de acordo com os compromissos que ele tem, de acordo com as reuniões que tem, o traje torna-se... Mas às 3 horas da tarde parecia que estava indo para um casamento, ele não para, eu vou te falar, não para. Tanto é que hoje ele exerce a função de deputado e também de professor, né? Sim. Não para, e fora as comissões, CPIs que ele faz parte, então... Reuniões, participações... Não para. Complicado. Bom... Márcio, é um prazer ter você aqui no programa, né? A gente sabe que Mongaguá é uma cidade que não tem um orçamento muito grande. Você está 200 dias lá, né? Teve aquele imbróglio, por exemplo, isso que você não tem nada a ver com isso, né? O prefeito Arthur Parra da Próxima, que até é uma pessoa que a gente convivia bem, né? As pessoas conviviam bem, que era uma pessoa brincalhona, tal, não sei no dia a dia da política, né? Isso é uma outra coisa, né? Que às vezes o cara é brincalhão, mas fora é nervoso, é chato pra caramba, tal. Mas não é o caso do professor Arthur no nosso convívio, né? Mas teve aquele problema lá dos 5 milhões que acharam na casa dele, até hoje não foi explicado se era de merenda ou não, né? Foi preso, depois soltaram, trocou de advogado e pegou nosso amigo Eugênio Malavaz, não sei se está no caso ainda e tal, e aí entrou o Márcio Cabeça. Depois de um tempo entrou o Rodrigo Casabranca. Aí teve eleições. Aí depois das eleições
o juiz, a justiça decidiu que era você que era o vice, né? Que está no direito de continuar, né? Por exemplo, o Santos tem um presidente, tem um vice, né? Os times, as prefeituras também. Então, se o prefeito tem possibilidade de exercer, na verdade o certo era entrar o vice, né? Isso sempre foi assim. Mas enfim, teve esse imbróglio jurídico, mas você, que não tinha nada a ver com isso, está agora como prefeito da cidade e vai terminar o mandato, se Deus quiser. Como é que foram esses 200 dias, né? Porque a gente fala aqui, às vezes a pessoa, poxa, mas você falou isso. Pô, mas sai na Tribuna, sai no Diário, sai no Fantástico, sai na Rede Globo, sai na TV Com, sai no Santa Cecília e tal. Porque diz que tinha um departamento lá com 300 mil cartolinas. Dá para cobrir uns 5 Maracanãs de cartolina. É muito cartolina para pouco professor e pouco aluno, né? Então, realmente, tinha algumas coisas assim que esquisitas na prefeitura, né? Eu acho que foi um momento, Filete, de... Mongaguá passou uma turbulência muito grande, né? E quando você passa por uma turbulência como passou, que eu não desejo para ninguém, e eu falo sempre isso, né? Agora é construindo uma nova história daqui para frente, pensarmos que o povo mongaguense sofreu muito, eu particularmente sofri muito, como você mesmo falou. Então, quando você paga por algo que você não fez, é a pior sensação do mundo, né? E aí eu sempre falo que nós temos uma justiça que ela é divina, que é a justiça de Deus. E Deus é implacável, né? Ele faz as coisas realmente no momento certo, no tempo dele, não no nosso. E isso a gente conseguiu provar de uma forma transparente, de acordo com a justiça, que realmente estávamos aí preparados para governar Mongaguá e longe desse holoforte. Eu percebo que naquele período houve muita maldade também de quem entrou, né, que se perdeu um pouquinho, porque o poder não é para qualquer um, o poder são para poucos. As pessoas que entram no poder com a arrogância, com a prepotência, de achar que é soberano, ela é muito complicado. Então você tem que realmente ter a humildade que nós estamos ali, não por uma questão de poder, mas para administrar uma cidade para 53 mil pessoas, para quase 400 mil turistas que frequentam Mongaguá no período de alta temporada, para os turistas de finais de semana, para os veranistas, né, que tem casa no município de Mongaguá. Então nós temos que focar e ter um trabalho sério. Eu senti muita maldade, aproveitaram momentos para querer também distorcer um pouco as coisas, tanto essa questão mesmo das 300 mil cartolinas, eu falo que nem numa fábrica tem isso. Né? Nem se você tivesse um galpão numa fábrica fechada, teria todo esse número de quantidade. Senti um pouco na época de maldade, é coisa que superou, que passou. Mas tinha um número excessivo? Mas tinha um número sim excessivo, a questão do que eu acho que seria razoável para o momento, era num depósito da educação. Eu percebo que ali houve maldade também da maneira que levaram o depósito. Você pega no dia da entrevista, por exemplo, né, por parte da pessoa que respondeu na época responsável pela educação, que estava falando com o prefeito da época interino, né, que estava como interino no cargo, que era o presidente da Câmara, falando com ele que achou um absurdo aquilo. Depois o interino, na mesma entrevista, falou que teve que estourar o cadeado para poder entrar. Como que se uma pessoa dele, de cargo de confiança dele, está lá dentro, falando que conversou com ele lá dentro, depois ele tem que quebrar o cadeado para poder entrar. Então eu percebi que foi um momento de situação, de criar mais especulações para dificultar, às vezes, as questões jurídicas, porque acabou fazendo um imbróglio. Sim, né? Às vezes eu mesmo fui colocado nesse imbróglio aí pelo fato de ser vice. Eu não era ordenador de despesa, eu não tenho vínculo nenhum com o vice não fica na questão política, né? Fica na questão política. Fica na administrativa. Tanto é que a questão que falam, por exemplo, de merenda em Mongaguá não tem nada a ver, né? Mongaguá não tem terceirização na merenda. Quem faz a merenda são as nossas merendeiras. Mongaguá tem uma investigação sobre o uniforme escolar. Está sendo investigado, tem que continuar sendo investigado e isso cabe aos órgãos competentes para poder fazer isso. Para nós cabe administrar. Eu voltei muito focado, né? Fomos pisoteados, massacrados. Eu poderia voltar com essa ânsia, porque a caneta hoje está na minha mão. Mas nós não queremos isso, que o povo de Mongaguá não merece. Então eu procurei fazer um trabalho, estou fazendo, de responder em trabalho. Responder em melhorias, responder em obras, responder realmente em avanços para a cidade de Mongaguá. E dentro de apenas aí 7 meses, Mongaguá aí está com mais de 70 obras em andamento, entre pequenas e grande porte. Chegou 3 ambulâncias novas, chegou ônibus para atender o pessoal de TFD com ar-condicionado, com televisão, 5 ônibus novos para educação, 2 carros para saúde, 2 carros para social. Então, se nós vamos colocar de 7 meses para cá apenas de governo efetivo, de fato, eu como prefeito, nós estamos aí fazendo as melhorias. Basta isso? Não. Temos muito ainda o que fazer, sou consciente disso, e nós vamos continuar trabalhando, focado, respondendo em trabalho. Essas verbas prefeitadas da prefeitura, ou teve alguns deputados que também mandaram, por exemplo,
verbas, por exemplo, essas verbas são carimbadas? Nós temos verbas que eram já de deputados, que nós tínhamos pedido. O deputado Kenny também está fazendo uma emenda para nós lá no município de Mongaguá. Outros deputados que estão fazendo isso também para poder ajudar o município, como você mesmo falou. Mongaguá é o menor município em termos orçamentários de toda a região metropolitana. Então nós dependemos muito da pressão da questão do governo do estado, do governo federal e da ajuda de deputados. Mas uma boa parte está sendo feito com recursos próprios. Nós conseguimos aí dar um direcionamento para que as coisas realmente aconteçam de forma priorizando os serviços, né? Porque tem muita coisa para fazer, então nós estamos fazendo lá mais de 14 mil metros de calçamento em apenas 7 meses, nós estamos fazendo lá, reformando, criando centro médico, fazendo um monte de melhorias lá que com o decorrer do programa a gente vai colocando e vai falando assim que entrar determinados os assuntos em cada área. Mas eu acho que são 7 meses à frente de uma prefeitura, onde eu assumi com uma pressão fora do normal, com todas essas dificuldades, eu acredito que nós estamos dando conta do recado e repito dizer, tá bom? Não, tem muito que melhorar e nós vamos continuar trabalhando para que isso melhore. A política é isso aí, você vê, recebe um comunicado aqui do Paulo Viazov, está na Santa Casa, ou seja, Filete, trata bem meu amigo Márcio, eu trato bem todo mundo aqui, né? Aqui. Ou seja, o Márcio faz parte da grande Mongaguá, prefeito da minha cidade, um abraço forte para ele, Paulo Viazov. Paulo Viazov também vem comentar aqui também, né? Tá mandando um abraço para você se sentir em casa aqui também. Um abraço, Paulinho. Paulinho, essa é a trajetória que eu falo de Mongaguá, né? Eu fui oposição ao Paulinho durante 4 anos do governo dele como prefeito. Tivemos as divergências administrativas, mas nunca levamos para o lado pessoal. A parte administrativa tem que ter, se eu acho que está errado aquilo, de repente quem está administrando acha que está certo, como hoje eu falo em Mongaguá. Você tem que ter oposição e a situação faz parte dentro de um processo político. O que não pode ter é aquele do quanto pior melhor, né? E tem sempre os 3, 4 em Mongaguá que torce para coisa ir ruim para tirar proveito. Paulinho foi prefeito 4 anos, deixou a marca dele, fui um grande opositor dele, mas no intuito de nós apontarmos de repente o que estava errado para querer melhorar e ele em contramão como prefeito fazendo a parte dele lá. Então eu acho que isso tem que haver essa união. A região e talvez a nossa cidade de uma forma diferenciada, ela cria uns mitos que você tem que ser inimigo, que você tem que ser uma coisa fora do normal. Não precisa nada disso, não. É hora de eleição, cada um disputa, cada um defende o seu partido, cada um defende os ideais. Depois eu acho que todo mundo tem que se juntar pensando no bem da cidade em cima do que for melhor para o município de Mongaguá. Ô Márcio, você tocou num assunto que é algo bem peculiar na cidade de Mongaguá. Viu, Filete? Que é o seguinte, as pessoas se fecham muito em grupos políticos e nessa turbulência que houve aí em Mongaguá, nós percebemos que as pessoas passaram a ignorar, inclusive, leis. O que era legal e o que ela achava que estava certo. Então, é uma marca da cidade. Elas se fecham em grupos para que defendam cada um o seu político. Não é que seja algo, um crime. Não, mas eu acho que o bom senso e botar na balança o que é certo, o que é errado, faz parte da cidadania das pessoas também, né? Então não adianta. Um processo, até o processo de cassação, eu vou até já emendar uma pergunta. Esse processo de cassação, até hoje, pairam dúvidas sobre ele, né, Márcio? Sobre essa questão de cassar o prefeito, já cassar o vice. Do Próspero. Isso, não, mas ele foi num pacote, no caso, né? Então, né? Ele foi... A pessoa que é leiga vai achar que o vice-prefeito fica, vamos supor, despachando com coisa. O próprio Pérez no Santos, ele falou, quando eu impeachment é comigo, quando eu como jogador errado é comigo, quando eu acerto é comigo, quando eu vou fazer o estágio é comigo. Então como é que o vice pode mandar tanto? Então assim, vamos ver, Paulo Alexandre Barbosa, o vice, né? Sandoval agora falou que sai candidato, mas o Sandoval fica numa sala lá, tudo bem, às vezes vai até para alguma secretaria, mas o que despacho, o Paulo pode chamar ele para consultar, mas que por uma alva da ponta da praia, o Sandoval está envolvido? Né? Pode estar envolvido, sim, como um ente político, mas ele está assinando alguma coisa, entendeu? uma cacetada que veio. O Grupo Mendes vai conversar, que é um grupo correto aqui na cidade, vai conversar com o vice-prefeito? Pode conversar, ações políticas, mas não ações administrativas e que ocorrem. Então, assim, o que o vice tem culpa? Eu sou vice-presidente do Elas Clube, vamos supor, já fui presidente e tal. Aí, se eu achar o presidente com problema, que coisa eu tenho? Eu estou lá na minha clínica trabalhando, o que eu tenho a ver com isso? Agora, só se eu tiver também com correlação. Mas se não tem correlação nenhuma, o que o vice tem que responder, né? Exatamente. Foi a primeira vez na história que eu vi essa cassação de um prefeito e do vice ser colocado na Fabinho, situação. Tanto é que foi um absurdo que eu voltei.
né? E eu avisava isso naquele período. Houve uma movimentação de grupos políticos que quiseram dar um golpe na cidade, né? E eu falava isso no dia, eu fui lá fazer a minha entre todos os dias, eu falei assim, ó, vocês estão aqui com oportunidade, levante o primeiro que tiver prova contra mim. Você está sendo caçado por isso, eu vou abaixar minha cabeça e vou ficar quieto. Todos os 13 ficaram em silêncio. Claro, nós tivemos lá vereadores que realmente nos ajudaram, que realmente fizeram a parte deles pela justiça, pelo que é correto, né? Então você, eu avisava na época, eu vou voltar, porque o que vocês estão dando é um golpe, né? E golpe não se trata assim, tem que ter respeito. Quer ter uma disputa? É no voto, é na urna, é assim que se faz. E óbvio, aqueles que de repente não tiveram uma questão de ter dentro da linha, teve os seus prejuízos. É assim que funciona dentro de um processo político, jurídico e assim por diante. Agora, realmente, o que você falou é um golpe que quiseram dar para uma movimentação política. Até entendo, né? Até entendo, principalmente quem estava como interino, né? Porque se você pegar o histórico de quem estava como interino, né? A vida dele política, o que fez por Mongaguá? Quem era a pessoa no hall? Aproveitou de uma situação, aproveitou de um momento. Não vou dizer que isso é correto, porque graças a Deus onde eu cheguei, nunca cheguei passando para derrubar alguém, né? Ter que derrubar alguém para me chegar em determinado local, em determinado objetivo, mas eu entendi ali porque era o desespero mesmo, falar, é a oportunidade que eu tenho da minha vida, mas de uma forma ruim, de uma forma que muitas vezes falta um pouco de caráter, e eu sempre venho falando, qual é o projeto político que essas pessoas fizeram por Mongaguá? Ô Márcio, no momento que teve esse problema aí da polícia, com o professor Prost e tal, como é que era o teu relacionamento com ele? Assim, você fazia a parte política. Era um bom relacionamento? Porque, por exemplo, caiu, na verdade, a prefeitura, ele foi punido, né? A prefeitura caiu para o vice, né? Na verdade, é como se aconteceu alguma coisa com o prefeito, com o nosso presidente, o Mourão assume. Isso. Aí o presidente da Câmara quer pegar o lugar do Mourão, não dá, né? É uma coisa assim. Só que assim, só se o Mourão tiver algum problema com ele, não estou falando que nem do problema do Bolsonaro e do Mourão, é só um exemplo, né? Sim. Não tem nada a ver com eles. Então é aquela coisa. E essa questão que o Fabinho falou é muito importante. Ontem no Jogo do Brasil, eu tenho uns amigos meus que são jornalistas, né? E eles estavam cobrindo o jogo. E eles falaram que tinha gente torcendo para a Argentina. Mas por quê? Não, eu sou contra o Bolsonaro. O que tem a ver o Bolsonaro com o jogo do Brasil e Argentina? Ah, mas se perder é pior. Tudo bem, piora um pouquinho, a pessoa ficou mais triste e tal. Mas o Bolsonaro é o piloto do avião que chama Brasil. E o cara torce contra. Quer dizer que, por exemplo, vamos supor, se eu tivesse votado no Haddad, por exemplo, eu ia estar torcendo contra o Bolsonaro. Não tem cabimento, né? Tem que saber. Eu estava, tomara que o Bolsonaro faça um bom governo. Ele tem umas ideias que eu não concordo, mas tem outras que eu concordo. Vamos ver se ele consegue melhorar. Tal. O meu partido ficou aí por 16 anos, foi bom no começo, mas no final patinou muito. Tal. Vamos ver se entra outro partido aqui que consegue melhorar. Agora, o cara torcer para a Argentina porque não gosta do Bolsonaro. Então, nós temos muito essa questão, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, eu tenho amigos meus americanos que não gostam do Trump, eles não gostam. Mas eles fazem, o Trump está fazendo um bom governo para o americano. Sim. Ah, mas ele é duro, ele é não sei o que lá, tal. Sim, ele é duro em algumas coisas. Na fronteira ele é duro, porque ele quer preservar o emprego do americano. Está certo ou errado? Não sei. Na questão humanitária ele está errado. Na questão de soberania americana ele está certo. Estou vendo os dois pontos de vista, né? Agora a questão, ele foi na Coreia. Alguém foi na Coreia? Ele foi lá. Sim. Ah, mas ele foi. O cara é inimigo dele, ele foi lá. Então um americano, aquele americano capitalista, aquele americano tal, sabe o que ele fala? Que o Trump é um excelente presidente. Por quê? Porque está gerando emprego, tal. Aquele cara que é mais assim, mais assim, da humanização, tudo, poxa, está morrendo gente na fronteira, tal, né? Então, cada um vem por um aspecto, mas a maioria do americano concorda com o Trump. Por quê? Porque diz que ele é um presidente duro, mas ele está governando para o americano. Agora, a gente que veio de fora aqui, puxa, tadinho e tal. Mas às vezes o americano capitalista, o americano é capitalista, né? Se não tiver plano de saúde lá, você morre. Sim. Você vai para o hospital filantrópico, tu morre. Então, assim, o americano é um povo capitalista. Para eles, o Trump é um bom presidente. Você vê como é complicado, né? O que eu falo é isso, é você respeitar aquela decisão no momento de um período eleitoral. Democracia, para mim, é isso. Democracia é você respeitar quem está. Como eu acabei de falar, eu era oposição. O Paulinho Mano Abraço era prefeito, eu era contra a forma de posicionamento de alguns atos. Agora, isso jamais contra a cidade. Na época, inclusive, eu era vereador, eu consegui emendas de deputado para ajudar o município. E hoje você percebe que o caminho é inverso. Tudo bem que de 3, 4 ali. Qual a base? Quantos vereadores tem em Mongaguá? Mongaguá tem 13. Hoje você pode contar assim? Com 8. Com 8.
O Rodrigo você não vai contar com ele porque ele queria de uma certa maneira ser prefeito. Então isso aí você esquece. Sim. Uns 2, 3 que são com ele também esquece. Faz parte. Eu acho que a oposição sadia, a oposição correta, séria, que te apresenta propostas, que apresenta melhoria, ela é boa. Aquela oposição que ela é destrutiva, que ela não te apresenta, ela fala assim, tem um problema ali. Tem, tá. E como é que eu faço para resolver? Não sei. Isso aí para mim não é ser oposição. Oposição é você mostrar os caminhos, é você dar os segmentos para poder realmente fazer com que a cidade avance, que as coisas comecem a acontecer. Vou dar um exemplo para você. Eu fiz um projeto, em cada posto, Mongaguá, há muitos anos isso me incomodava muito quando eu era vereador, desde quando eu era vereador, melhor dizendo, nós temos uma farmácia central para a cidade inteira. Então, coitadinho, sai lá do Regina Maria, sai lá do Forda Mirim, sai lá de Agenor de Campos, só vim pegar remédio aqui na farmácia. Tem que chegar às vezes 6, 7 horas da manhã, fica embaixo de chuva, embaixo de sol. O que eu falei? Descentraliza. Cada postinho de saúde vai ter a sua própria farmácia. O cara saiu do médico, ele pega a receita, vai lá e pega o medicamento. Você controla mais, você traz mais humanização, você está fazendo com que a coisa funcione. Eu mandei o projeto da Câmara, tem o vereador da oposição, foi contra. Não, eu sou contra porque no bairro vai ter assalto aí. O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Se tiver assalto, nós temos que ter... Nós temos que trabalhar, chamar a polícia militar e vamos corrigir isso. Não agora, pode ter um assalto no central e roubar tudo também. Isso que eu ia comentar agora. Agora, não é o bairro, né? Então você percebe que é aquela questão de... tem que ficar mal. A coisa tem que ficar mal. E de repente, se a gente conseguir mostrar para a população essa questão que os remédios estão ali, que é para a população mesmo, que não pode ter tal, a própria população também, de uma certa maneira, pode não tomar conta, mas pode vigiar, né? Vai ajudar. E outra, e não tem. Aconteceu de roubar um negócio no posto, tem. Isso aí você tem que fazer um trabalho, que nem agora nós estamos colocando câmera de monitoramento em todos os postos de saúde, vamos colocar em todas as escolas. Alarme, câmera de monitoramento, isso com central, e isso é você ir trabalhando um problema que existe não em Mongaguá. Na região inteira, isso é um problema que nós temos, né? Ou talvez no país. Então, não tem um ano que a loja da minha mãe lá no Buticão Pet Shop, não tem um ano que não tem tentativa de assalto. É isso que eu estou falando. Então, ou o cara vai lá, rouba 3 frontline na mulher, ou o cara tem que deitar pelo telhado, tem alarme, toca. Não tem um ano que não tem. Um ano, tipo assim, desses últimos 10 anos não teve um ano que não teve. Nada bem sucedido. Sim. Já pegaram dinheiro de caixa, já pegaram tal, já foi pego também, já foi pego, uma vez eu e meu irmão fomos atrás de longe, e a polícia veio e pegou. Sim. Então, é tudo cara para comprar crack. Agora, né? por isso você não vai investir na loja, por isso você não vai fazer. Tem que pôr mais segurança. Então cabe a nós administrar. Agora, você não pode tirar o direito das pessoas de você trazer mais humanização, de ser um projeto bom, é isso que eu quero dizer. É um projeto bom para a cidade e o cara ser contra porque eu estou fazendo, o Poder Executivo está fazendo. Então isso na minha cabeça ele não vai entrar nunca, isso eu não vejo. E eles usam isso de uma forma que nem eu falei, aproveitou o momento. E aos poucos isso vai caindo por terra, isso vai fazendo com que a cidade realmente comece a enxergar qual o objetivo onde nós queremos chegar, né? Que nem eu falo para você assim, eu faço um desafio hoje público, né? E levo nas obras para ver, com a situação que está o país, com a dificuldade que teve, da forma que eu assumi Mongaguá, com toda a pressão, qual a cidade que hoje tem mais de 50 obras em andamento? Eu faço respeitando os outros municípios sempre, claro, porque eu sei da dificuldade. Então nós estamos fazendo um governo sério, um governo pro mongaguaense e não para o meio político. E a vida inteira Mongaguá ficou muito focado no meio político, como o Fabinho falou. Os grupos políticos se dividem entre A, B e C, certo? E esquece do principal, que é 53 mil moradores que moram na cidade de Mongaguá. Quer dizer que tua relação com o Arthur era boa? Assim. Era boa, como era, eles tinham relação boa, como todos os vereadores tinham relação boa. Né? Foram candidatos do lado da máquina, foram reeleitos do lado da máquina. Sim, mas quando o cara tomou uma rasteira, todo mundo quer uma secretaria, todo mundo quer uma... Não todo mundo, alguns, né? Isso, então o que eu quero dizer é assim, houve um fato, houve um acontecimento. Né? Cabe agora a justiça apurar, cabe seguir, e Mongaguá tem que seguir para frente. Agora, qual é a arma que esses 4 têm? Ficar falando disso o tempo inteiro. Sim. E Fabinho, só para completar o raciocínio, e eu faço outro desafio também. Eu fiquei agora 7 meses. Tira 2 meses meu e deixa 5 meses que eu tô e 5 meses que o interino ficou. O que eu tô fazendo em 5 meses e o que ele fez em 5 meses. É o jeito mais fácil de comparar o governo, né? Sim. Acho que isso é você comparar o governo. Compare o que foi entregue. Das 3 ambulâncias que eu trouxe novinha, quantos conseguiu em 5 meses? Dos 2 ônibus para atender as pessoas que fazem tratamento fora do município, que chegou novo com ar-condicionado, com tudo, quantos trouxeram? Dos 5 ônibus para educação, quantos trouxeram? Né? Da reforma lá,
da Rena, do centro médico, do cemitério, da rodoviária. Estamos fazendo lá, entregamos uma creche nova, já estou fazendo outra creche nova. Já começou agora o início das obras lá no bairro de Agenor de Campos, do Primavera, melhor dizendo, lá na Marcelino de Meira. Vamos fazendo escola nova. Para você ter uma ideia, estou fazendo uma escola de primeiro mundo lá. Foram contra na Câmara. Eu pedi medicamento em dezembro para comprar medicamento para a população, porque se eu tenho 50 mil pessoas e eu saio para 400 mil, não é o mesmo preço. Eu tenho que me estruturar melhor, eu tenho que ter mesmo preço, não, a mesma quantidade, né? Então, me mandei para a Câmara, rejeitaram. Para pagar o 13º funcionário, rejeitaram. E me falam porque eu estou dando, a Câmara está me dando cheque em branco, porque eu estou fazendo ajuste no orçamento. Fizeram 21 milhões em 5 meses. Aí aprovaram tudo. Aí ninguém falava nada. Então, é esse tipo de coisa que eu falo que falta posicionamento. Então, o vereador ele pode ser oposição ou pode ser situação. Mas ele tem que ter uma linha, ele tem que ter uma postura, né? Quando você está lá e você tem posturas diferentes, então você está defendendo grupos políticos e não a cidade. Se estava lá e aprovaram mais de 21 milhões de remanejamento e orçamento, enquanto eu não estava, porque quando eu peço para comprar um medicamento, para fazer a farmácia, vai votar contra? Sim. Fabinho, você tem ele para Mongaguá, acompanha a polícia de lá? Estou sempre lá, né? Estou sempre lá. Está queimadinho, está aqui perto de uma prainha lá? É fantástico. Eu digo que Mongaguá, na minha visão, não é na presença do prefeito, tinha tudo para ser a principal cidade do Litoral Sul na questão de turismo. Por quê, Filete? Nós temos lá a questão litoral, água salgada, e nós temos água doce também, né, Márcio? Tem uma área rural fantástica que você adentra essa área, você parece que está numa cidade do interior. Você não vê diferente, tem cachoeiras, existe uma infinidade de pesque-pagues, ou seja, tem uma estrutura que ela não é, ao meu ver, muito bem utilizada na questão até mesmo da administração. É uma cidade de praia que tem uma visão também do interior, né? Sim, o pessoal gosta muito de cavalo ali, o pessoal faz vaquejada não, faz cavalgada, né? Então, é um lado do litoral sul, da nossa região, que poucas pessoas conhecem, né? Eu gosto muito, acho muito bonito. Muito bom, muito bom. Você aí que é ligado tem um zoológico também, né? O Roberto Marzantino. Não, o Parque A Tribuna, né? Parque A Tribuna, Parque A Tribuna. Na verdade, nós temos pontos turísticos que estão adormecidos e nós estamos começando a trabalhar isso de recuperar. Você pega o Poço das Antas, como foi falado, você pega, independente do cunho religioso, a entrada da cidade com a Nossa Senhora Aparecida, com toda aquela escadaria, a visão, o mirante que tem lá de Nossa Senhora Aparecida. Nós temos lá a área rural, como você falou, nós temos a plataforma de pesca, que é a maior plataforma de pesca da América Latina, temos o Parque A Tribuna, nós estamos revitalizando e trabalhando. Agora nós chamamos uma parceria com o CIE para a gente pegar aquele menino que está estudando lá turismo, que está fazendo na ITEC lá de Mongaguá, tudo, para aproveitar ele dentro da administração, porque o que acontece? Se você vai visitar um ponto turístico em Mongaguá, você não tem ninguém ali. Então você tem que ter um cara com folder, você tem que estar contando a história, olha, são tantos degraus para você chegar até lá, foi inaugurado em tal dia, para receber o turista de uma forma diferente. O próprio trenzinho turístico, eu vou ter uma reunião na semana que vem com os proprietários de trem turístico, porque hoje o trem turístico é o mesmo de 1980, ele anda pela Avenida São Paulo, qual o ponto turístico que ele faz? Nenhum. Então dá para nós explorarmos isso de uma forma diferenciada. Com essa molecada nova, claro, com o folderzinho na mão, contando a história de Mongaguá, como tem Ouro Preto. Você vai a Ouro Preto lá, o cara... Nós estamos criando agora, fizemos aí o Carnaval de Sabores, que foi o primeiro, foi daquele jeito, o terceiro bombou, foi muito bom. Você pega todas as comidas típicas da cidade, juntamente com o Carnaval, né, com as marchinhas, tudo. Foi totalmente um ambiente familiar, sadio para frente. Agora eu estou querendo criar a festa do peixe e camarão. Vamos criar também o Mongaguá dos Sabores, não só no Carnaval. Então criar um período do ano, porque eu falo sempre assim, né? E nós precisamos disso na nossa região. Você vai pegar lá a festa do morango em Jundiaí. Qual a diferença do morango que você compra em Jundiaí que você compra aqui? Nenhum. Só que você faz a festa, vem gente do Brasil inteiro, do estado inteiro, para acompanhar aquilo lá. Então, quando eu falei da festa do peixe e camarão, é justamente para ter uma opção, para que nós possamos aí pegar o pescador de Mongaguá, pegar o menino que tem o pesque-pague lá, que frita a tilápia, o outro, e movimentar a cidade fora do período de temporada, para que isso comece a ter vida de um período realmente mais eficaz, que a cidade comece a ter opções. Então, eu acho que esse é o caminho, porque Mongaguá, ela tem que ter algo que os outros não têm. Ela é a menor, não adianta eu querer de uma hora para outra explodir, como é Praia Grande, como é Santos. Nós vamos ficar toda hora para trás. Eu falo isso quando eu cheguei em novembro, você que gosta muito de turismo, eu vejo sempre você combater isso de uma forma muito
forte e inteligente, eu cheguei lá e falei assim, eu preciso iluminar essa cidade com coisa de Natal que nunca teve. Porque o turista, que eu brinco assim, né? O turista que vai para Campos do Jordão, ele vai para lá para passar frio. Se não tiver frio, ele não está contente. Passar frio, tomar vinho, chocolate. Ou seja, aí uma coisa andar de cavalo, vai puxando a outra. Qual o tipo de turista que vem para Praia Grande, Mongaguá, Itaim, Peruíbe, Santos, para nossa região? O que vai para a praia. Fora a praia, você tem que fazer de uma forma de segurar esse cara aqui, porque uma hora ele cansa também. Né? Você tem que ter opções. Então eu falei, cria o teleférico, cria charretinhas turísticas, vamos criar uma festa. Quando eu fiz lá em novembro, eu fui malhado pela oposição, porque eu brinquei ainda com isso, né? Porque eu gastei 80 mil para iluminar o centro da cidade, fazer o bairro de Agenor de Campos lá, que é a Nossa Senhora de Fátima, fiz um presépio bonito lá perto da igreja, que virou um ponto turístico, as pessoas iam para bater lá selfie, para ficar tudo lá. E eu falei assim, e aí a política que eu falo que é a política burra, né, da pessoa que só torce pro errado. Aí o cara muitas vezes vai sair de Mongaguá para ir para Santos, ele passa lá em frente ao shopping na Praia Grande, tem aquela árvore de Natal linda que o Mourão faz, e fala assim, nossa, lá devia ter uma dança, né? Só que não faz isso com 80 mil, você tem que fazer gastando. Sim. Então não é gastar o dinheiro, existem, é né? você investir. Né? Cidade turística, você tem que investir para que as pessoas cheguem para tirar sim a sua foto, para pegar a sua família e ir lá, presenciar, para ir lá na área rural, para conhecer a plataforma de pesca, o Parque da Tribuna, também, né, comunidade indígena, nós que nós estamos começando a fazer um trabalho agora. Cercada por rios, né? Isso, rios, tem várias aldeias, isso aí. Você vê Jundiaí, eles têm 400, 420. Quando a gente era pequenininho, né, Santos tinha 300 mil, Jundiaí tinha 80 mil. Né? Depois começou, a gente tem 400 e poucos mil, quase chegando à população de Santos. Num dia normal, trabalha 1 milhão de pessoas lá. Sim. Porque aquela região vai toda. Então lá você tem Coca-Cola, 51, Velho Barreiro, todas as empresas estão lá, quer dizer, é uma cidade e tal. E quando fazem a festa do morango, às vezes eu recebo convite lá, quando faz a festa do morango, eles fazem a festa, vai o pessoal de Jundiaí, pessoal daquelas cidades vizinhas e caravanas do Brasil inteiro vão para lá, do Brasil, do estado de São Paulo, quer dizer, fica uma festa que é tipo num sítio, né? É tipo um negócio enorme lá que tem cavalos, tem tudo, e aí tem shows. Eles põem shows, 3, 4 bandas de música, porque é uma fazenda, então fica tocando rock aqui, música popular aqui. Bacana o negócio. Festival, aí gira, né? E gira bastante. Aí o agricultor leva o seu morango, o outro leva a tua jabuticaba e põe lá, a primeira jabuticaba do estado de São Paulo. Aí começa aquela feira que todo mundo gosta de levar os produtos, você vê quantos produtores da região ali que são primeiro lugar nisso, o maior mamão, o maior não sei o que lá, Sim. as fotos e tal. Então, aí começam as empresas de agropecuária, né? Massey Ferguson, levam os seus tratores, as empresas japonesas também expõem lá, quer dizer... Fred, nós pecamos, né? Eu venho falando muito isso há muitos anos, já desde a época que eu era vereador, agora é óbvio, foi uma forma diferente que eu assumi uma prefeitura. Quantos mandatos você foi vereador? Fui vereador durante 2 mandatos, fui o vereador mais votado da história de Mongaguá, ainda é minha. Então o primeiro mandato foi qual? Foi em 2004. A 2008? A 2008. Aí, 2005, 2008. Aí eu fui reeleito, a maior votação da história de Mongaguá. Na segunda vez, a maior votação? A maior votação da história de Mongaguá, até hoje a maior votação, de 2009 a 2012. Depois eu fui vice-prefeito de 2013 a 2018. Não, 2013 a 2016. E reeleito 2016. Aí então você já estava com o próstata no primeiro ano, né? Só para o telefone. Isso, né? Já tinha uma trajetória política aí, né? Para a gente poder fazer. Nós vamos ter que chamar um intervalo, Márcio. Então, claro. Eu queria só mandar um abraço aqui também, desejar para a Nathalie, que está aqui no programa, ela que conduziu o programa na Santa Cecília com muita maestria, o programa do meu amigo Rogério Conde, né? E também para a Evelyn Araújo, que estão aqui assessorando o prefeito, né? Sempre bom a gente ter gente nos nossos estúdios, de vez em quando as pessoas vêm visitar a gente, e é legal porque também elas assessoraram, fizeram as pautas, a gente debateu os assuntos e falou, pode comentar de qualquer assunto, tanto que nós falamos do prefeito, nós falamos do presidente da Câmara, e aqui não tivemos nenhum corte. E você sabe, né, o programa sempre, todos os dias, da 1h15 às 2h15, das 23 horas à meia-noite, e também da 1h da manhã às 2h. Então, boa tarde, boa noite e boa madrugada, bom dia para quem está vendo nossas representações aqui, né? E você sabe que agora no ao vivo, você que está fora de Santos, da Baixada, coloca o 13. Para você que está aqui na Baixada, de Peruíbe até Bertioga, você pode ligar por 99711-5545, né? Não falei de Cubatão hoje, porque eu não falei das praias de Cubatão. Um abraço para os cubatenses, senão eles ficam chateados com a gente, viu, Fabinho? Que eu falei da região da praia, mas esqueci Cubatão. Também existe uma audiência de Cubatão que eles querem saber os problemas da cidade. E uma cidade linda, viu? Sim. As pessoas às vezes olham Cubatão apenas pelo lado industrial, pelo momento triste que teve devido à poluição, sobre
a má gestão na questão ambiental, mas é uma cidade linda. Eu andei passeando por lá com o pessoal. E quando a nossa co-irmã Tribuna fazia aquela corrida da Serra, foi a corrida mais difícil que eu fiz. Fiz em 40 minutos, 7 km de subida, 43 por aí, mas é loucura. Eu estava mais novo, né? Então, 7 km de subida, aquela comida. Aí pararam porque tinha gente que passava mal e tal, mas é uma coisa maravilhosa, né? Bom, nós vamos falar depois do intervalo da Festa do Café, Festival do Café de 5 a 9 de junho agora, né? Então nós vamos falar, o Odair Gonzalez mandou um material aqui pra gente, mandou o Márcio Cabeça, mandou pro Fabinho, depois do intervalo. Já tem perguntas chegando aqui, nosso intervalo é muito rápido, já voltamos. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Para garantir a minha comissão, eu molho a mão mesmo. Eu simplesmente molho a mão. Qual o problema? Quer saber? Eu molho a mão até para furar fila. Quem molha a mão não tem vergonha na cara. Chega de corrupção. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinário da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Se o barulho incomoda, imagine a doença.
A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas e mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. Estamos de volta à nossa reação hoje, dia 3 de julho de 2019. Esse mês vamos tentar trazer alguns prefeitos das cidades aqui. Hoje com o Márcio Melo Gomes, prefeito de Mongaguá, né? Uma figura simpática aqui, falando sobre as melhorias em 5 meses de Mongaguá e tal. Tem muitas participações aqui. E o Fábio César, jornalista, assessor do Kenny Mendes, o homem que fazia o jornal Opções e tal. Bom, o Odair Gonzalez, uma figura simpática, está falando sobre a 5ª edição do Festival do Santos Café, né? Então, começa dia 5 é sexta-feira, às 18 às 22 horas. Então, você, Centro Histórico do Santos, sexta-feira, obrigatório, das 8 horas. Quem está no centro já sai por ali mesmo. Quem não está, chega lá umas 7, 8 horas da noite, 18 às 22 horas. E no sábado, domingo e segunda e terça, hein? Das 10 às 22 horas. Então, aproveite essa experiência, né? De andar pelo nosso centro, vai estar policiado, a questão do nosso centro, sexta-feira começa, né? E aqui também ele mandou um folder para o meu amigo Fabinho, um folder para o prefeito, e mandou uma camisa aqui, uma camisa M. Essa camisa vai ficar Pedrinho, hein? Essa camisa M aqui vai ficar Pedrinho. Essa aí eu não podia ter feito, mas é M, mas é grande, né? Tá M aqui, mas esse M da prefeitura... Ixi, o Pedro perdeu já, hein? Tomara que as finanças da prefeitura estejam M desse jeito, porque tá, esse M aqui é grande, né? Tá aqui, ó, não tá M? Aqui, cabeça lá. M. Então M de musculoso. Dá pro moleque, não fica pra ti não, meu. Mas não cabe, ele vai ficar... Ainda bem, sim. Ou daí vai dar outra pra ele lá. Bom, Fábio, tem alguma... Você tem uma... Faz a pergunta que você queria fazer para o prefeito, que nós temos participações aqui, inclusive mandando um abraço para a Nathalie aqui. A Renata, estou com saudade do seu programa. Ó a Nathalie saiu aqui. A Renata falou, estou com saudade do seu programa, Nathalie. Sempre vi o programa de manhã cedo. Eu já participei algumas vezes lá, debate sobre cães, né? E a Renata está com saudade sua. Ela mandou um abraço para você, Renata. Então, o Márcio, você não esconde que professa a fé católica. Aliás, é comum te ver com a sua correntinha, posso dizer assim, a mão, terço. O avanço do voto evangélico não pode atrapalhar numa futura eleição, porque o evangélico hoje ele assumiu uma posição diante da política definida, né? Nós vimos aí que boa parte da eleição do Bolsonaro foi devido ao povo, ao voto evangélico. Como que é a sua ligação com as pessoas que professam outra fé que não é a sua, embora Deus seja o mesmo cristão? Sim. Né? Fabinho, primeiro assim, né? Eu não uso um terço, eu não faço as minhas orações, não vou na missa todo domingo, eu sou coroinha, tenho um tio padre e 2 tia freira, então é uma questão minha de... Eu fui coroinha também. Foi? Lá no Frei Miguel aqui em Santos. Eu fui em Mongaguá lá. Quase que ele me tirou. Padre Placida, Padre Teodoro. Tinha o sininho, né? Tem que tocar o sininho. Então, e a gente era moleque novo, né? E ficava aquelas menininhas na frente ali, fazendo palhaçada pra gente dar risada e tal. E uma vez eu peguei o sininho, Fabinho, toquei o sininho, né? Tal, e joguei... Tem que tocar o sininho e segurar ele. Eu toquei o sininho e coloquei no mármore. Fez aquele barulho na igreja, a igreja estremeceu. Aí o Frei Miguel falou pra mim, você vai ficar uma semana sem jogar bola, sem jogar pebolim. Pô, Frei, mas eu sou bom aluno, inglês, datilografia, faço teatro, minha mãe faz um monte de coisa pra mim. Não, uma semana sem frequentar aqui. Porque eu peguei o sininho e mexeu. Me joguei, quando eu tava tocando, eu pus no mármore, né? Porque eu era ajoelhado, todo mundo ajoelhado, foi no mármore. Aí estremeceu a igreja. Aí o Frei Miguel me deu uma semana de suspensão. Mas era meu amigo, é gente finíssima. Mas é assim, então eu falo que a fé, você tem a sua religião e cada um tem a sua e nós temos que respeitar. Tem algumas pessoas no meio que a gente vive, principalmente político, que usam a fé como trampolim político, né? E eu jamais vou fazer isso, porque eu procuro a Deus e não
algo em troca disso. Então a minha fé, quando eu uso o terço, e muitas vezes eu percebo até os meus opositores bater muito nisso, né, incomoda um pouquinho, mas é simplesmente um sinal da minha fé. E no pior momento da minha vida, que foi o ano passado, momento que eu não desejo para ninguém, né, e muitas vezes quando você está numa situação, principalmente do poder, quando você olha, você tem 5.000 pessoas do seu lado. Quando você de repente acontece algum problema, você olha para um lado ou para o outro, tem vezes que você só enxerga você, o espelho. Qual foi o primeiro momento? Esse negócio de se assumir, ser caçado, essa isso aí. Que os caras começam, faz a fake news, que acharam também 5 milhões na tua casa. E aí você é amigo do prefeito, tá triste com a situação dele, tá triste com a tua. Eu acho que esse foi o pior momento, Filete. E eu percebi que comigo, Márcio, né? E acredito que isso é na vida de todo mundo. Primeiro você se pergunta para Deus, por quê, meu? Eu não fiz isso. Não fiz nada disso, por que eu estou pagando por um alto preço desse? Depois da porta lá. Não, né? E Deus vai te mostrando, né? E o que eu quis dizer é assim, que mesmo quando todos se afastam, Deus está contigo, Deus está conosco, Deus está com... A maior dificuldade que a pessoa pode estar passando, e muitas vezes vai cobrar de Deus, não cobre, né? Entregue a Deus, confie em Deus, que pode ser um grande propósito na sua vida de uma coisa muito melhor. Então, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença, que é a católica apostólica romana, não nego isso para ninguém, vou mesmo na missa. Foi a primeira vez em Mongaguá, né, no Monga Verão, que toda a vida eram shows tradicionais. Por exemplo, eu trouxe um show católico e trouxe um show evangélico. Né? Eu acho que a fé é isso, é você levar isso para as pessoas adiante e glorificar o nome de Deus, falar de Deus. Eu falo sempre assim, né? Eu saio da minha casa de manhã, eu peço que Deus me use como instrumento dele para fazer o bem, principalmente as pessoas que mais necessitam. E peço a Deus que o meu mandato não é meu, é dele. Que seja feita a vontade dele e não a minha. Porque quando a gente coloca as nossas, somos seres humanos todos, nós se perdemos na ganância, na prepotência, na arrogância, em várias outras coisas. Quando você leva e acredita e entrega nas mãos de Deus, que para que o governo seja dele, que seja feita a vontade dele, automaticamente eu quero só que ele me use como instrumento dele para fazer esse bem, para fazer as coisas acontecerem de uma forma para frente. Então, eu não vou mudar a minha fé para agradar A, B ou C em relação àquilo que eu acredito. Ainda eu vou que isso possa implicar em uma candidatura. Com certeza, porque eu tenho, por exemplo, assim, nós vamos ter a Marcha para Jesus. Vai ter total apoio da prefeitura. Nós temos aí, o que eu falo sempre é algumas pessoas que são de outras religiões e que de repente na hora do voto vai aparecer na igreja católica, na igreja evangélica. Por exemplo, eu cansei às vezes na eleição de pessoas da igreja evangélica me chamar para ir para dentro do culto, que fora da eleição eu vou, me chama eu vou, porque como você falou, Deus é um só, né? Nós caminhamos muito próximo, e aqueles que têm outras denominações religiosas, nós temos que respeitar também. Mas eu quando eu propago a minha fé, eu fiz, por exemplo, o mês passado, e vou fazer um evento esse mês, que é um culto para Deus, na minha casa mesmo. Então eu chamo pessoas para nós orarmos e falarmos de Deus. Lá vai o católico, vai o evangélico, vai o espírita, vai todo mundo. Nós vamos falar de Deus. Vamos glorificar, vamos falar a palavra de Deus. Então não tem que misturar as coisas, né? Dentro da minha crença eu não posso querer chegar num objetivo, porque de repente nós temos aí, claro, isso com a população evangélica, de falar assim, não, eu virei evangélico para mim ganhar uma eleição. Isso é um absurdo, é uma coisa fora de mim. Por quê? Porque nós podemos ter a nossa religião, estarmos próximos de todos, atender a todos, e que Deus, tenho certeza que sempre vai abençoar. Tanto é que eu falo, né? Hoje o Bolsonaro teve essa questão do povo evangélico, mas teve também a questão do povo católico, por aquilo que ele defendia, o posicionamento dele que ele defendia, e as pessoas às vezes para isso. Eu procuro respeitar a todos, cara, a todos. É uma pena que algumas pessoas não respeitam, né? Porque é o que nem eu falo, né? O meu símbolo de andar com o terço na mão, será que se o Márcio não fosse prefeito de Mongaguá ou fosse político, alguém comentaria alguma coisa? Pelo lado negativo? Ninguém. Então é para me atacar de uma forma política. Mas eu não me preocupo com isso, porque eu repito de novo, como o Fred falou, no pior momento da minha vida, quem segurou minhas mãos foi Deus. Então isso aqui é para dizer assim, ó, eu não tenho vergonha da minha fé. Né? Porque mesmo antes disso acontecer, e a função de qualquer cidadão do bem é reconhecer os seus erros, como eu disse, eu fui coroinha, eu tenho tio padre, eu tenho 2 tia freira, que é o maior orgulho da minha vida são os meus tios e minhas tias, pela questão religiosa a qual eles me ensinam todo dia. Mas, por exemplo, que eu falo sempre nessa questão, eu antigamente, eu ia rezar um terço, eu rezava na igreja, eu rezava na minha casa, e às vezes eu tinha vergonha de rezar em frente às pessoas.
Né? Então hoje, assim, ó, deu 3 horas da tarde, é o horário do meu terço da misericórdia. Pode estar quem for do meu lado, eu vou rezar o meu terço da misericórdia. Espera 5 minutinhos, acabando, nós vamos voltar à reunião. Isso é na prefeitura, isso é no trabalho, isso aqui. Ou seja, é apenas uma questão minha com Deus. Isso não tem a ver com o meu lado político, isso não tem a ver com as minhas ideias, com meus posicionamentos, com os meus afazeres. Tem a ver de alguém que é temente a Deus e que acredita em Deus, que acredita num Deus que Ele é único. Eu, com Nossa Senhora, sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, eu vou todo mês, né, para Aparecida do Norte há mais de 10 anos, todo mês, não é agora. Sim. E quantas vezes eu divulguei isso? Nunca. Quantas pessoas já levei? Centenas. Mas levo para a pessoa, às vezes está passando dificuldade, que quer conhecer Deus, que de repente está precisando. Isso não quer dizer que você tem que ir para a Aparecida do Norte para ter Deus, não é nada disso. Estou dizendo que é um ato meu de fé, de uma coisa que eu vou para pedir proteção, para entregar, para agradecer e para que Deus realmente continue. Então, eu acredito no trabalho, eu acredito que você tem que estar glorificando o nome de Jesus, glorificando o nome de Deus, independente da sua religião, e fazer para o bem, não fazer como alguns fazem, para o lado negativo, o lado do mal. Ô Márcio, o Uriel Vilas Boas está perguntando aqui a questão do CONDESB, se você acredita numa ação conjunta de prefeitos com a questão do CONDESB em relação à política de segurança habitacional e saúde. Como é o nome dele? Desculpa. Uriel Vilas Boas, é advogado, jornalista, é muito participativo aqui na região. Eu acredito assim, que está na hora de nós prefeitos, incluo a mim, né, hoje como prefeito, da região metropolitana, agir de forma metropolitana de fato, não só no discurso. Eu acredito nisso por quê? Porque se nós tivermos uma função maior, uma união melhor e trabalhar isso de forma coletiva, não só segurança, não só saúde, não só turismo, mas o conjunto, nós temos muito para expandir, para dar um boom realmente. Agora, não adianta nós ficarmos falando de forma metropolitana e agir de forma individual, né? Eu vou defender o interesse de Mongaguá, o de Santos defende o interesse de Santos, Bragança defende o Bragança, Itaim. Nós temos que trabalhar de forma metropolitana. Eu venho tentando propor isso, como o Fred falou, de uma forma muito firme, a questão do turismo, por exemplo. Você pega cidades menores como a minha, Mongaguá, Itaim, Peruíbe, se nós nos juntarmos para falar lá, olha, Mongaguá tem a plataforma de pesca, Itaim vai entrar com a questão do centro histórico, vai lá com o convento, vai Peruíbe com a lama lá que vai visitar, as cachoeiras de Peruíbe são maravilhosas. Se nós conseguíssemos nos unir e criar um modelo de um turismo Brasil, até fora do país, de uma forma de que as pessoas vêm aqui e compram um pacote para conhecer a nossa região, é muito mais vantajoso do que eu defender de uma forma individual. Tanto é que eu falo isso, se você vai para o interior, se você vai percorrer os circuitos das águas, eles são todos unidos. Sim. Águas de Lindóia, Serraneira, vende geralmente o quê? Olha, você vai lá em Serraneira, mas você vai conhecer Lindóia. Então, isso precisa ser resgatado na nossa região. Se fala muito, às vezes, de forma metropolitana, mas quando eu falo, eu quero isso aqui para a saúde de Santos, por exemplo, ou para a saúde da Praia Grande, ou para a saúde de Mongaguá. Então, se cada um tem uma especialização e nós trabalharmos nas conquistas para que esses municípios, principalmente os menores, porque quando você trabalha de forma individual, o meu menor lá de Mongaguá e Itaim Peruíbe, ele vai na hora do sufoco vir para cá de qualquer jeito. Né? Seja na saúde, seja em segurança, seja o que for. Então, eu acho que só o que falta é que isso saia do papel, saia do gogó e comece a ser colocado realmente em prática. Nós estamos vivendo um momento hoje que foi muito essa semana, vários veículos de comunicação acabaram dando notícia, né, quanto à reativação da linha férrea a descida de Santos, de São Paulo a Santos, da Estação da Luz. Que já tem de São Paulo para Jundiaí, já tem de São Paulo para os lugares, né? Os comentários são unânimes. Pô, e Mongaguá? E Peruíbe? Pô, não vai até o Vale do Ribeira? Ou seja, é uma situação que ela tem que ser discutida de forma ampla, não de uma forma local. Eu acho que o primeiro passo foi dado e essa questão da malha ferroviária que passa pela nossa região aqui, ela tem que ser reaproveitada para o bem das pessoas, né? Não apenas de empresa. Aliás, a que passa está desativada, né? Desativada, né? Até Peruíbe, né? Ou vai mais até um pouquinho, né? Eu acho que tem que ter isso, Fabinho, a união. Mas eu acho que, principalmente nós, eu, Marco Aurélio, Luiz Maurício lá de Peruíbe, não desfazendo os outros municípios, né? Como Santos, Praia Grande, que é a nossa capital, eu costumo dizer, né? Própria São Vicente, Cubatão, Guarujá e assim por diante, com orçamentos muito maiores. Se nós não se unirmos os três, nós vamos ficar para trás. Porque tudo chegue para realmente, né? Porque muitas vezes a gente defende de forma individual. Talvez não dá para chegar o trem
o trem dessa forma de passageiro, por que não fazer um trem turístico de Mongaguá, Itaém, Peruíbe, explorar isso de uma forma turística, fazer com que essas pessoas passem ali em cada estação, desçam na cidade, que tenha realmente um movimento. Eu acho que é isso que nós temos que ter. Mongaguá, Itaém, Peruíbe, nós temos que se unir nesse propósito. Eu acho que se nós ganharmos peso com isso, quando eu falo de vender o pacote, Mongaguá tem um centro cultural maravilhoso. Será que a mesma peça não dá para vender para Mongaguá, Itaém, Peruíbe, para o cara que está lá em Itanhaém visitar Mongaguá, como o cara de Mongaguá visitar o convento lá em Itanhaém, fazer Peruíbe as cachoeiras e assim por diante, as qualidades que Peruíbe tem, que Itanhaém tem, que Mongaguá tem, se juntarmos, porque nós somos menores de fato, nós temos que entender isso. Agora, como é que você pode ser maior? Dividindo ou juntando? Juntando. Ó, tem a Fátima aqui. Parabéns, estão falando do Litoral Sul. Bom, o programa está tentando valorizar a nossa região. Temos que valorizar a festa da Tainha da Jureia, que hoje faz parte do calendário de Peruíbe. A prefeitura fez muitas melhorias na estrada de acesso à Barra do Una. Tá vendo aqui que já está falando aqui sobre essa questão, né? Muito bom, acho que essa é essa união e criar essas marcas. Por exemplo, Mongaguá tem uma tradição muito forte que agora em julho começa o nosso festão na praia, né? O festão é tradicional, vem gente de todo lugar do estado, do país, da nossa região. Festas, sexta, sábado, domingo, mas começa no sábado, esse final de semana, com barracas típicas, com som, com todo tipo de divertimento. Então isso você vai fazendo com que pegue algo dentro de um calendário turístico. Então precisa ter essas coisas. Como o Itaém tem o rodeio, então nós temos que trabalhar só agora de forma metropolitana de fato, para poder fazer. Então o festão, aliás, convido você, Filete, convido você, Fabinho que já tem as suas raízes em Mongaguá, toda a população da nossa Baixada, os santistas, a prestigiar lá no sábado, tem início, e são 30 dias de festas. Tem uma foto do prefeito aqui, a Gabriela, município de Mongaguá. Prefeito, quero deixar uma mensagem para o senhor. Estamos com você, você é um exemplo de humildade, estamos vendo seu comprometimento com a cidade. Queremos deixar nosso muito obrigado. Aqui a Gabriele, lá de Mongaguá. A Luciana está falando aqui que o prefeito está falando muito bem, né? Muito bem. O Gilmar está brincando, com a seleção brasileira. Vou ler aqui, né? Estamos na final, obrigado, Nádila. Falou que a Nádila tirou o Neymar. O Neymar não, maldade, hein? Maldade. O Neymar também ia, mas o Neymar é bom jogador, pô. Aí você vê que teve que tirar o Cebolinha da esquerda porque não estava jogando bem. O Neymar joga bem todo jogo, é só mandar a bola para ele, ele cavava umas faltas ali e tal. Mas é a brincadeira aqui do Gilmar. Temos também aqui o Henrique. Falando, prefeito, quais são as obras que estão sendo feitas lá em Mongaguá? Nós temos lá o Espaço Rena, que é um espaço que estava totalmente abandonado, muito feio, vai ser um dos pontos, está na região central ali do município. Depois nós estamos reformando todo o PS do Veracruz, que é uma obra que está em atraso e já mandei notificar a empresa. Depois nós saúde é o calcanhar da crise de qualquer prefeito? A saúde, educação? Eu acho que a saúde ela é mais devida ao desespero, né? Quando a pessoa vai, ela já está desesperada. Tanto é que os investimentos nossos têm sido muito fortes. Quando eu cheguei, eu tinha, para você ter uma ideia, 6.000 exames na fila de espera para fazer um simples ultrassom. Aí criamos o fila zero no ultrassom, ou seja, todo sábado e domingo as pessoas estão sendo atendidas. Agora o fila através zero... de que? Parceria privada? Não, ou direto, prefeitura mesmo? Prefeitura. Agora nós vamos fazer, acabando o ultrassom, nós vamos fazer a questão da fisioterapia. São quase 600 pessoas na fila de espera, vamos fazer isso aí. Investir nas ambulâncias novas, que quando eu cheguei estava bem precária, os 2 ônibus do TFD com ar-condicionado, com televisão, com tudo para trazer mais conforto e mais segurança para as pessoas que vão fazer os seus exames fora do município. Nós estamos reformando o pronto-socorro, estamos criando um centro médico, Flet, lá no bairro de Agenor de Campos, vai ser um centro médico com todas as especialidades. Estamos agora autorizando a instalação de um aparelho de tomografia lá para o hospital, que nunca teve. Nós implantamos ortopedista 24 horas, que antes não tinha, era no horário só de segunda a sexta-feira. Das 8 às 5, o horário de agendamento, hoje é 24 horas para poder atender. Estamos investindo forte em todos os setores. Mesmo assim, ainda tem as suas deficiências, nas quais nós estamos trabalhando de uma maneira responsável para que as coisas realmente funcionem e para frente. E são obras em todos os setores, pavimentação de rua, iluminação pública, canais, obras de drenagem, de enchente, combate a enchente, canal 3, canal 5, várias outras coisas que nós estamos fazendo realmente para poder atender a população de Mongaguá de uma forma mais eficaz. Daqui uns dias já começa também as entregas dessas obras, né, as inaugurações, acho que vai dar na educação também. O nosso tempo é limitado, Fabinho? Então... Rapidamente, só uma pergunta. Ô Márcio, essa questão da divisão entre o lado morro e o lado praia, ela tem prejudicado muito o desenvolvimento da cidade, né? Praia Grande tem todas as passagens por baixo da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Já quando chega em Mongaguá,
não tem. Você tem que usar a rodovia para poder chegar do outro lado da cidade, o que é um absurdo. Né? Sim. Fabinho, a gente esteve em São Paulo ontem, inclusive, conversando com isso. Eu pedi 4, até porque o nosso tempo aqui está estourando, eu pedi 4 passagens para poder fazer com que os bairros tenham mais acesso ao lado praia, e a gente está dependendo do governo do estado aí para poder ampliar isso. Nós vamos continuar trabalhando, porque eu acho que essa é a única solução. Mongaguá realmente foi cortada isso há 20 anos atrás, a cidade se dividiu no meio, lado praia e lado morro. E nós queremos unificar isso para mais segurança, inclusive, para os nossos moradores. O Mourão fez isso, está de parabéns, Mourão, que deve estar aqui no programa dentro de alguns dias ou de algumas semanas, né? Estão tentando em contato com ele para acertar a agenda, né? Quero mandar um abraço para o Guto Brito, Passarinho, vereador Douglas Gonçalves, ex-vereador, comunicador, Flaviane Adalgisa, Elcio Lescrec e João Vilela, todos vendo o programa aqui. Queria agradecer ao prefeito, o Márcio Melo Gomes, a sua assessoria, o Fábio César, que participou do programa também. Desejar a vocês uma excelente quarta-feira. Fiquem com Deus e com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.